amém? Obrigado, apóstolo, apóstola. Obrigado por me receberem mais uma vez aqui. Feliz de retornar a essa casa. Muito bom poder voltar. Glória a Deus. E como o apóstolo estava dizendo, eu acredito que Deus não une pessoas, Ele une propósitos, né? Então se tornou uma amizade e eu fico feliz de poder voltar aqui. Essa noite eu queria fazer nessa abertura, como um estudo, amém? Para que a gente pudesse compreender um pouco mais sobre esse desafio que é ter a libertação da mente, né? A mente humana que tem sido tão desafiada nos últimos tempos, mais do que nunca, amém? Então abra sua Bíblia, se você tiver papel e caneta aí e quiser anotar, ou no seu telefone, eu queria que você fizesse isso, amém? Mas, para você entender, eu vou basear, da última vez que eu estive aqui, a primeira vez, né, que eu estive aqui, eu trouxe 2 livros, A Fé Fala e o livro da Borboleta, que é o De Repente, o Fim é Apenas um Novo Começo. E eu não tinha, na época, não estava proposto trazer a série Alcatraz. Então, lá atrás, tudo que eu vou falar de hoje até domingo tem base no que está lá atrás, nos 2 livros da série, que na verdade virou o terceiro livro, né? Tem um livro da capa preta, eu falei para o apóstolo agora que eu vou completar 45 anos, eu acho que a minha cachola já não está funcionando muito bem, porque eu saí de Belo Horizonte, fui em São Paulo, só para pegar um pouco mais de material, e deixei o que estava na bolsa, eu deixei lá, e o que não era para estar eu trouxe, né? Então, se você for adquirir depois os 3 livros da série Alcatraz, eu vou mandar depois para você, vou mandar para o apóstolo e depois é entregue aqui para você, tá bom? Mas vai estar baseado nesses 2 livros aqui, olha. Alcatraz 1, Vencendo os Gigantes Invisíveis da Vida, tá? Qual é o desafio da humanidade? Não é vencer o que você não enxerga, tá? Ou melhor, não é vencer o que você enxerga, mas é aquilo que você não enxerga. Todos os dias a gente alimenta o gigante. Sem perceber, a gente vai martelando e vai alimentando ele. Tudo que você alimenta, cresce, inevitavelmente. Então, o maior desafio da humanidade são as guerras internas, as guerras interiores. Então, um pouco do que eu vou falar está aqui, nesse livro aqui, o da Borboleta você conhece. E nesse livro, é o meu livro hoje mais vendido no Brasil, é esse livro aqui. Alcatraz 2, Curando as Feridas da Alma. Aqui eu falo sobre quebrar ciclos, padrões repetitivos, espíritos familiares. O que você chama de normal não é normal. Na mesma família todo mundo morre da mesma doença, não é normal. Ninguém nessa casa é feliz, não é normal. Ninguém nessa casa permanece casado, não é normal. Ninguém nessa família aqui segue um padrão de felicidade, não é normal. Eu te digo que é um espírito familiar. Tem casa que você entra e aquela casa está debaixo de rancor. Já viu família inteira? Todo mundo rancoroso, cheio de mágoa, depressivo. Isso é um espírito. Eu costumo dizer, apóstolo, nesse livro eu falo muito sobre isso. Antes de você casar com qualquer pessoa, você devia ver uma coisa só. Não o que está do lado de fora, mas qual o espírito que rege aquela casa, a família para onde você diz que está entrando, que é um erro que nós cometemos. Você não entrou para a família de ninguém, nem dele e nem dela. Você está construindo a sua família, a sua história. Porque se você está entrando para a família do outro, na realidade você está pegando o B.O. todinho daquela família. E aí você devia ter sido, ou ter tido espírito de discernimento. Porque antes de entrar numa batalha, você devia saber o que estava lá. Então tem família que está debaixo de rancor. E nesse livro aqui, mais do que o Alcatraz 1, que é o meu livro mais vendido, só ele, quase 20 mil exemplares. Esse livro aqui hoje é o meu livro mais vendido hoje, na atualidade, no Brasil, junto com a Borboleta, porque fala sobre cura da alma, né? Sobre quebrar padrões repetitivos. Então, nesses 3 dias, nós vamos nos basear nos 3 livros da série. O preto, que é uma comemoração do livro primeiro, né, dos 8 anos que a gente lançou o primeiro livro, ele não veio por uma culpa minha, né, porque eu acabei tirando da mala e acabei deixando. Então, se você for adquirir aquilo que nós vamos falar, porque no último dia eu vou encerrar falando sobre conquista. Como é que nós conquistamos algo se a mente está presa?
como é que eu tenho conquistas duradouras se a minha mentalidade é uma mentalidade que está aprisionada? Eu vou falar com você sobre 2 textos básicos. Vamos passear pela Bíblia. Pega aí papel, caneta, telefone, bloco de nota, enfim, porque você vai anotar muita coisa, amém? Mas partindo do pressuposto também de que nós lemos muito a passagem de Lázaro, se recorda? A gente fala muito sobre Lázaro. E o problema de Lázaro nunca foi a pedra e muito menos foi a sua morte. O problema de Lázaro eram as ataduras. Aonde o ser humano pode ir se estiver atado? A mulher do fluxo de sangue, você se acostumou a falar dos 12 anos, né, de enfermidade dela, da vida parada. Mas na realidade o seu problema nunca foi físico. Seu problema era nas suas emoções. E nós vamos ler o texto e eu vou te mostrar que o problema da mulher do fluxo de sangue foi muito maior do que o seu físico. Estava nas suas emoções. E o Senhor Jesus sabia disso. Por isso, antes de dizer para ela, a tua fé te curou, ele fala uma palavra-chave para ela. Então nós precisamos entender que o nosso maior desafio hoje é dominar a mente. E quem não domina a mente será dominado por ela. O que você não elimina, um dia vai eliminar você. O que você não controla, controla você. E muitos estão perdendo batalhas da vida porque não controlam ou não dominam a mente. E nós temos um grande problema dentro da igreja. Porque hoje consultar psicólogo ou consultar um psiquiatra, a gente cresceu com a máxima de que eu não estou louco. Eu não preciso disso. Eu estou na igreja. Mas pasme, desde que eu cheguei ao Brasil, agora em Manaus, eu disse ao apóstolo que eu entrei na igreja para pregar no primeiro dia, igual foi agora, chegando já direto do aeroporto para a igreja, e estava lá a faixa escrito libertação da mente. Eu disse, ué, é em Belém ou é em Manaus que eu vou fazer a libertação da mente? Mas a pastora lá viu que a gente ia fazer essa conferência aqui, então pegou a ideia. Nós tínhamos quase 150 pessoas, entre membros e líderes. Em São Paulo, eu fiz, antes de vir para cá, eu fiz com quase 300 pessoas. E pasme, nós temos muita gente dentro da igreja trabalhando ferida, com traumas, mas trabalhando dentro da igreja. Muitas dessas coisas ocultas, que ela nunca disse para ninguém, por quê? Porque aquilo machuca ela. E elas estão trabalhando na igreja, estão ativos dentro de uma igreja, pelo mundo afora. Mas feridas, só ela e o travesseiro sabem. Por que Deus te trouxe nesse seminário? Por que Deus te trouxe nessa conferência? Não é só para libertar a tua mente, mas para que você seja um agente libertador. Eu nunca vi um ferido curar outro, mas um curado cura outra pessoa. Eu nunca vi um magoado arrancar a mágoa de outra pessoa, mas um magoado vai magoar outro. Então nós precisamos nos libertar. Amém? Então vamos lá. João capítulo 11, quero ser um pouco didático essa noite, amém? João capítulo 11, abra sua Bíblia aí, João 11, João capítulo 11, verso 38, João 11, verso 38, diz assim: então novamente Jesus se indigna em seu espírito, e comovido dirige-se ao sepulcro, que era uma gruta na rocha com uma pedra fechando a entrada. Determinou Jesus: tirai a pedra. Preveniu-lhe Marta, a irmã do falecido, dizendo: Senhor, ele já cheira mal, pois já se passaram 4 dias. Encorajou a Jesus dizendo: eu não te falei, se creres verás a glória de Deus? Então tiraram a pedra do lugar onde o morto estava, e Jesus, levantando os olhos aos céus, agradeceu ao Pai, dizendo: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está ao meu redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito estas palavras, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Aqui a chave dessa palavra. Então o morto saiu da gruta, tendo seus pés e as suas mãos atados com faixas de linho, e o rosto envolto num pano. E Jesus orientou-os, dizendo: retirai as faixas dele e deixai-o seguir o seu destino ou o seu caminho. Amém? Vai lá para Romanos, por favor, Romanos 12, 2.
Não vou falar nenhum texto que você já não conheça, que você não domine. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha para quem está do seu lado e diga assim: quem prende a sua mente, quem domina a sua mente, quem governa a sua mente, rouba o seu futuro. Existem milhares de pessoas que estão presas e que estão atadas numa faixa, numa atadura. E quando nós olhamos para as Escrituras, Lázaro vai nos ensinar uma lição importante aqui. E quando nós olhamos, eu queria que você voltasse aí no verso 4, por gentileza. Verso 4 de João 11. Ao saber do ocorrido, disse Jesus: esta doença ou esta enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Amém? Então tudo que eu e você vamos passar, vamos viver, não é para a nossa morte, não é para a nossa destruição, mas é para a glória e para o louvor do nome do Senhor Jesus. Deus será exaltado, Deus será engrandecido. As irmãs de Lázaro se esquecem daquilo que Jesus havia falado, daquilo que Jesus havia liberado. O caos está instalado, Jesus chega naquele lugar, a morte está ali. Todos estão tristes, chorando, lamentando, mas havia sido liberado uma palavra: essa doença não é para a morte, mas é para o nome do Senhor ser glorificado. Elas não deviam estar fazendo luto, elas não deviam estar tristes, elas deviam estar celebrando, porque uma palavra foi liberada. Quem tem uma palavra tem tudo, amém? Agora é interessante que nós cantamos na igreja, e a minha primeira formação foi a área da música, e a gente devia pensar muito bem naquilo que a gente canta dentro da igreja, porque a gente vive cantando remove a minha pedra, mas Jesus nunca tocou na pedra. Parou para pensar? Ele nunca tocou na pedra. Olha o cenário, ele chega no lugar e dá uma ordem: removam a pedra do lugar. Tampouco tirou as ataduras de Lázaro. Ele disse: tirai as ataduras dele. Isso quer dizer, diga-me com quem você anda e eu digo quem você é. A gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente fala, porque tem gente que com a palavra vai atar a gente ou vai desatar a gente, vai prender a gente ou vai soltar. Por quê? Porque a nossa mente é um campo de batalha, já dizia Joyce Meyer. A mente é tão interessante que a quem nós ouvimos ou quem nós ouvimos governa a nossa vida. Eu acho interessante que o ser humano diz assim: eu não sou alguém influenciável. Mas se nós não fôssemos influenciáveis, não estaríamos aqui. Alguma coisa te influenciou e te motivou a estar aqui. Então somos sim seres que somos influenciáveis, você querendo ou não. Nós somos influenciáveis. Você só está aqui porque algo te influenciou, te motivou a estar no lugar. E aquilo que você ouve ou quem você ouve exerce governo sobre a tua vida. Por isso a gente tem cada vez mais a ação do inimigo através de pessoas que vai governando a mente de outras pessoas, que você hoje chama de gente tóxica. Quantas pessoas que você conhece que estão presas? Quantas pessoas que estão dominadas, que estão atadas? Mas Deus quer liberar a minha mente, a sua mente, para que possamos liberar outras pessoas nessa região, nessa cidade, amém? Por isso Romanos vai dizer assim: não vos conformeis. O que o mundo quer que você se conforme? Que a vida é assim mesmo, que a vida é isso. Na minha casa é assim, é normal, ninguém é feliz, pronto, acabou. Na minha casa ninguém permanece casado. Na minha casa ninguém prospera, na minha casa ninguém cresce. Normal, pastor. Você já ouviu alguém falando assim? E essa é uma realidade que milhares de pessoas estão vivendo, por simplesmente não conhecer as Escrituras. Leem, mas não conhecem com profundidade as Escrituras sagradas. Por isso João 8,36, abre lá, ou anota aí para você, vai. Anota aí, é mais fácil. João 8,36 diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém?
nesses 3 dias nós vamos estar aprendendo coisas muito especiais que vão liberar a minha mente e a sua mente, para que possamos viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E posso te dizer, tem gente com muito talento presa. Tem gente com unção presa, travada. Tem gente com oportunidades que batem a porta a todo momento, mas estão bloqueadas. Há um tempo atrás eu tinha uma jovem na nossa igreja, em que durante um ano, ela passava por 5, 6, até 7 empregos, no mesmo ano. E quando a gente ia falar com ela, disse assim: Joana, o que se passou? Não, pastor, eu fui almoçar e não voltei mais. Por que você não voltou? Porque a mulher olhou para mim e disse que não queria um funcionário com o cabelo solto. E eu disse: o quê? Não pode ter o cabelo solto, tem que ter o cabelo preso. E você saiu do trabalho porque alguém te disse. Outra hora era: não pode ter o cabelo preso, tem que ter o cabelo solto. Ela não voltava mais a trabalhar. Se você olhasse para ela e dissesse bom dia, ela começava a chorar. Toda a família nesse mesmo ambiente. Nada podia ser dito, nada podia ser feito. Gente com talento, gente com unção, gente com oportunidade, com capacidade, mas com a vida bloqueada, com a vida travada, com a vida paralisada. E Deus quer me usar e quer te usar para desbloquear outras pessoas, amém? E tem muitas pessoas que não é por falta de força, não é por falta de Deus. Até os dias de hoje a gente tem essa máxima dentro da nossa mente: quem tem depressão é falta de Deus. Você já ouviu isso? Não é, irmãos. Haja vista que boa parte das pessoas com depressão hoje é excesso de pensamento. E Augusto Cury descobriu: ninguém vai ter depressão sem antes desenvolver a síndrome do pensamento acelerado, a SPA. Ou seja, para alguém ter a depressão, vai primeiro desenvolver a síndrome do pensamento acelerado. Você quer saber o que é isso? Alguém olhou para você e você imaginou que ela pensou mal de você ou está falando mal de você. Ela não falou, mas a sua mente disse para você que a pessoa está olhando para você e ela está pensando mal. Você conhece alguém assim? Hã? Sim ou não? Conhece? Se estiver do seu lado, por favor, não toque nela. Vocês estão calados demais. Vocês querem... Vamos para a unção ou vamos para a parte técnica? Tá bom assim? Mas você conhece alguém assim? Hã? Que cria coisas na mente? Olha o poder do pensamento. Olha como a nossa mente é criativa. Você sai de casa vestido do seu jeito. Ninguém tem nada a ver com isso. Por exemplo, eu não gosto dessa camisa que eu estou vestido. Minha esposa gosta, eu não gosto. Eu gosto tudo meu é preto. E ela achou hoje bonito. Nossa, você está com essa camisa, quem te deu? Eu falei: você. Ela já não lembrava mais, porque já estava lá há muito tempo. Mas ouça, se você não estiver com a mente tratada, o que vai acontecer? Alguém vai olhar para você e vai falar assim: está me achando estranho. Será que eu tenho alguma coisa? E aí você fica o culto inteiro, ou o trabalho inteiro, com aquilo na mente. Porque a sua mente está criando uma história. E existem pessoas que vão se prendendo na história que elas mesmas vão contando para elas mesmas. E é por isso que muitas vezes dão voltas, voltas, voltas. E quando você acha que ela vai conquistar alguma coisa, ela não conquista. Porque ela está presa. Tem potencial, mas não sai do lugar. Ou dá um passo e 10 para trás. Tem gente que você olha para ela e você diz assim: cara, vai vencer na vida. Vai conquistar grandes coisas, mas entra ano e sai ano e ela continua no mesmo lugar. Porque a mente dela está presa. Presa talvez porque ela mesma criou algo, mas também presa porque ela vive debaixo de ciclos familiares. Existem conversas que nós às vezes temos, ou tiveram conosco, que nunca deveriam ter tido. Sabia disso? Parecia inocente aquela conversa, mas ela nunca deveria ter sido feita.
Existem coisas, às vezes, que nós, como pais, falamos para os nossos filhos, ou conversamos com os nossos filhos, que nunca deveria ter sido tida. Principalmente na fase de infância. Mas a gente não tinha com quem falar e a gente foi descarregando. Por isso você viaja o mundo inteiro, existe a mesma palavra em qualquer lugar do mundo. Homem é tudo igual. Está no mundo inteiro isso. Porque a gente vai ouvindo e vai replicando. E a gente acha que essa palavra, homem é tudo igual, é inocente. Não é inocente. A paternidade está sendo destruída. A masculinidade está sendo destruída. E sem perceber, mulheres vão replicando coisas que elas ouviram, da frustração de outras pessoas, e elas já entram num relacionamento dizendo o quê? Homem é tudo igual. Já parou para pensar o quão destrutivo é uma palavra? E o quão perigoso é quando ela é liberada, quando entra na mente? E se nós não dominarmos a nossa mente e entendermos que a experiência do outro é do outro, não pode me atar, não pode me prender. Olha, na nossa família ninguém vence, na nossa família nós vamos até aqui. Você vai terminar a sua vida e você foi só até ali. Porque todo mundo na sua família estava debaixo de uma palavra. Estava debaixo de um governo. E é interessante que nós estamos dentro da igreja, mas não quebramos. Por que não quebramos? Porque não sabemos. Porque se soubéssemos, quebraríamos. Mas a gente ao longo do tempo foi ensinado que bastou eu aceitar Jesus, já estava tudo feito. Já estava tudo resolvido. Tudo pronto. Mas como eu quebro um ciclo, se eu não sei que ciclo é aquele? Você consegue me explicar? Como eu mando um e-mail para alguém se eu não sei o correio eletrônico dela? Como eu mando uma mensagem para alguém se eu não tenho o telefone dela? Então, para eu quebrar algo, eu preciso saber. E esses dias eu vi um amigo compartilhando algo, e que eu replico aqui para você. Todos nós deveríamos ou devemos entender qual é o tipo sanguíneo espiritual que rege a nossa casa, para que a gente possa quebrar e ter a nossa vida, a nossa mente, a nossa casa, a nossa família completamente liberada pela glória de Deus. Amém? Pela glória de Deus. Amém? Quem está entendendo? Então, muitas pessoas vão estar presas na mente, vão desenvolver depressão, ansiedade, medo e tantas outras coisas. Não é por falta de força, por falta de Deus, mas porque existe uma prisão invisível na mente, que dia a dia ela vai sendo alimentada. Mesmo sem saber às vezes, ela vai sendo alimentada. Quando você diz, eu não sou capaz, eu acho que não vou conseguir, parece simples, parece inocente, mas você está alimentando a tua mente, condicionando ela a uma incapacidade. Nós não vamos falar nesses 3 dias apenas de liberação da alma, mas também daquilo que nós falamos, daquilo que nós confessamos com a nossa boca. Tem muita gente que está presa, não porque o outro está prendendo, mas porque está liberando uma palavra. Eu não sou capaz, eu acho que eu não consigo, eu acho que eu nunca vou passar nessa prova. Eu acho que eu nunca vou ser um bom pai, eu nunca vou ser um bom marido, eu nunca vou ser uma boa mãe. Você já está liberando essa palavra. E está liberando porque há um medo dentro. E o medo é o grito, nada mais é do que o grito da alma. Da comparação de coisas e de pessoas que nós vamos vendo ao nosso lado. Porque a grande verdade é, onde é que foi que começou isso? Que todo mundo é igual. Ninguém é igual a ninguém, irmão. Nós somos seres diferentes. Um é de um jeito, outro é de outro jeito. E a verdade que nós somos diferentes está na minha mão e na sua mão. Esse desenho que você tem na palma da sua mão é o seu DNA, é o seu ADN. Não tem ninguém igual a você. O papai, a mamãe, o titio, a titia pode começar igual, mas sempre vai terminar diferente. Ou pode terminar diferente e começou igual, mas tem alguma coisa diferente nesse traço aí. Esse é o seu DNA. Não tem ninguém igual a você. Você não é cópia de ninguém. Você não tem que seguir padrões destrutivos ou repetitivos de ninguém. Até mesmo a Bíblia disse, quando Isaac tentou copiar o pai, o que Deus falou? Espera aí, irmão.
O que eu tive com ele, eu tive com ele. Agora eu tenho com você. Faz diferente. O problema é que a gente está tentando ser cópia dos outros. Ah, minha mãe foi assim, eu vou ser assim também. Ah, meu pai foi assim, eu também vou ser assim também. Meu pai morreu quando eu tinha 10 anos de idade. Meu pai tinha 36 anos quando meu pai morreu. Eu estou com 45, eu já passei a idade dele. Minhas tias diziam assim, todo mundo na nossa família morre de pressão alta. Eu dizia, eu não vou morrer de pressão alta. Eu vou morrer com 100 anos e dormindo. Nosso acordo, hein, Senhor? Não esquece. Um dia em Lisboa que eu passei mal, que eu desmaiei. Eu disse assim, Senhor, o Senhor está esquecendo? Ouça, nós não podemos aceitar tudo que as outras pessoas estão dizendo. Ah, esse padrão aqui é assim. Não é. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Mas não é só falar. Eu tenho que pôr em prática. Vai acontecer. Não aconteça o que acontecer. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Não, eu não sou uma repetição. Eu não sou um fracasso porque o meu pai foi um fracasso. Eu não vou morrer cedo porque alguém morreu cedo, não. Eu sou aquilo que o meu Deus diz que eu sou. Mas para que eu entenda isso, eu preciso curar o que ninguém vê. Porque o que todo mundo vê, irmão, é fácil da gente combater, é fácil você vencer os gigantes visíveis. O desafio da vida é você vencer o que você não enxerga. O que ninguém enxerga na realidade. Porque a verdade é que muitos dos nossos sofrimentos, ou muitas das coisas que nós passamos, só o travesseiro sabe. Sim ou não? Só o travesseiro sabe, irmão. A angústia. Ontem eu pregava, havia um mover e a pastora com o marido dela, ela depois 2 da manhã, a gente conversando na nossa despedida, ela disse assim, pastor, eu vi a sua dor, eu vi o cansaço e a sua vontade de ir embora. Deus me disse assim, ele está doido para ir embora. Mano, esses dias eu sonhei que eu tinha acabado uma agenda, e eu olhei assim e disse assim, nossa, a passagem está tão barata. E eu comprei, apóstolo. Quando eu dei por mim, eu já estava em Lisboa. E quando eu desembarquei, que eu estava pegando a mala, surgiu o alerta de uma agenda. E eu disse, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Olha a nossa mente como é. E aí hoje de manhã, minha esposa, eu estava falando até com o apóstolo, ela disse assim, quando você chegar, nós vamos pegar a Helene, vamos passar 4, 5 dias fora. Eu disse, aleluia, glória a Deus. E eu disse para ela, irmã, quem é que vai pagar isso? Ela, você. Eu falei assim, mas eu nem cheguei. A pequena, já com 4 anos, já está assim também. Ela, pai, eu preciso de uma malinha chique. 4 anos, apóstolo. Como é que é possível? Pai, eu preciso. Hoje ela falou isso para mim. Pai, eu preciso de uma malinha chique. Eu falei assim, para que você quer uma mala chique? Eu sou mulher, pai. 4 anos de idade. Ouça. Nós precisamos urgentemente sarar as nossas feridas mais profundas. Aquilo que você nunca falou. Aquilo que você nunca contou para ninguém. Mas quando você deita a cabeça no travesseiro, vira e mexe, está lá. Sabe como é fácil a gente olhar para a vida dos outros? Mas o mais difícil é olhar para a nossa própria vida. Enquanto eu estou falando, talvez você se lembre de alguém. Mas Deus está dizendo, eu estou falando com você. Por que você está lembrando de quem não está aqui? O desespero de pegar o telefone e falar assim, essa mensagem podia ser para fulano, ciclano. E Deus está dizendo, eu estou falando com você primeiro. Às vezes a gente está num ambiente dizendo assim, poxa, podia ter mais gente, fulano faltou, fulano não veio. Ei, Deus está dizendo, eu vou começar por você. Alguém da minha casa podia estar aqui, Deus está dizendo assim, eu vou começar por você. Eu vou começar a fazer algo novo por você. Eu vou começar a liberar a mente por você. Amém? Você pode declarar aí, profetizar sobre essa pessoa que está do seu lado, diga assim, Deus nesses 3 dias mudará a tua história, mas também tocará no mais profundo da tua alma, do teu ser,
para que você possa ajudar outras pessoas. Amém? Quando Deus me deu a visão de Alcatraz, alguns anos atrás, Ele não estava falando de uma prisão física. Ele estava falando de uma prisão interna. Da prisão ou da maior prisão que prende o ser humano, que é a prisão da mente, a prisão da alma. E a gente precisa entender que o inferno, ele usa o mesmo sistema até hoje. Ele vai usando os seus mesmos sistemas. Anota aí. O sistema que o inferno usa para prender a alma das pessoas. Você nunca vai mudar. Você nasceu assim. Nota aí. Você nunca vai mudar. Você nasceu assim. Sua família sempre foi assim. Outra prisão. Você já tentou demais. Vou repetir. Você nunca vai mudar. Você nasceu assim. Sua família sempre foi assim. Você já tentou demais. Aceita o pouco. A vida é mesmo assim. Aceita. Aceita o pouco. Mas acredito que nesses 3 dias, na visão que os pastores tiveram para esses 3 dias de libertação da mente, Deus nos trouxe aqui e nós estamos aqui para anunciar algo poderoso. Toda a prisão, toda a cela vai se abrir. Correntes vão se abrir, vão cair por terra, e a sua mente vai voltar a respirar de novo. E eu vou profetizar aqui, porque você vai ajudar outras pessoas que já não conseguem mais respirar, que estão sufocadas, que já não aguentam mais, que já não suportam mais, que já não tem mais fôlego. E Deus está dizendo, vai voltar a respirar de novo. Amém? Então a primeira lição que eu vejo aqui: existem gigantes invisíveis lutando dentro de cada ser humano. Dentro de cada um de nós tem sim um gigante lutando. E se olharmos para 1 Samuel, o capítulo 17, não repara não que eu não vou seguir um padrão aqui, tá bem? Vou fazer uma salada de fruta, tá bom? Vou passear pela Bíblia. 1 Samuel 17, verso 4. A Bíblia diz que Golias se levantou diante do povo. Golias não aparece só no campo. Ele às vezes aparece na mente. Como é que o gigante aparece na nossa mente? Anota aí. Ele aparece na forma de gigante invisível. Parece inofensivo. Parece sutil. E aí vem medo, anota aí, medo, ansiedade, comparação. Alguém aqui já se comparou? Ou já fez alguma comparação? Alguém aqui já permitiu que outros fizessem comparação? Sabe por que as pessoas fazem comparação e você vai aceitando? É porque você não pôs limite. Todo gigante precisa saber que tem um limite. Até que você vai. Até que você vai. Todo gigante tem uma brecha. Todo gigante tem um complexo. E ele quer jogar para dentro de você. Olha para mim aqui, antes de nós seguirmos. Algum de vocês é lixeira? Hã? Não? Então por que você aceita todo lixo que é jogado, despejado em você? Sabe quem mais carrega problema? É quem se acha para-raio. Ah não, peraí. Eu tenho uma irmã na igreja que ela disse assim, pastor, todo mundo vem no meu salão aqui fazer a unha e fala. E eu disse, é? Legal, né? Mas deixa eu te dizer uma coisa, como é que está a tua casa? Como é que está a tua vida? Porque você está absorvendo o peso todinho
de uma outra pessoa, ela está despejando o lixo dela todinho em você. Eu acho interessante intercessores, né? Mas você precisa saber que na hora de interceder por alguém, o peso virá sobre você. E tem gente que está se sentindo para-raio. Quando eu ministro sobre isso, eu preciso trazer minha esposa para falar. Porque quando eu conheci a minha esposa, ela mesmo nova, era o amparo da família toda. E eu dizia para ela, tu vai morrer cedo. Sabe por quê? Porque você está absorvendo coisa que não é sua. Coisa de gente que é grande e vacinada. E que tinha que resolver o próprio problema. Mas tem hora que a gente se acha super-herói. Né? Minha esposa estava grávida da Helena. Ficou internada quase 40 dias. E ainda assim, eles ligavam para falar dos problemas deles para ela. Até nessa hora. Porque ela não sabe dizer uma palavra que é tão importante e libertadora. Não. Tem gente que não sabe dizer não. Em Portugal, a gente diz assim, eu não digo não para não ver mau ambiente. Eu já falo, vamos fazer o mau ambiente. Não tem esse negócio. Vamos. Se dizer não é não ter mau ambiente, vamos fazer o mau ambiente agora. Porque tem que ter um limite. Porque senão você adoece. Senão você carrega um peso que não é seu. E quem não sabe, ou se você não diz não para uma criança hoje, desculpa, você não está criando uma criança. Você está criando um monstro. Porque lá na frente ele vai ter dificuldade. É por isso que a gente vê muita gente que mata o outro aí. Quando a menina diz não, por que mata? Você acha normal, irmão? Você pode ter certeza, pode vasculhar a vida. Cresceu sem nunca ter ouvido um não. Você viu esses dias aí, um tempo atrás, que, não sei se foi nos Estados Unidos ou se foi aqui no Brasil, o cara recebeu o não do patrão, foi mandado embora, entrou dentro da loja lá do galpão e tacou fogo em tudo. Você acha normal esse trem? Eu não acho normal. Você acha que é só porque ele recebeu não? Muito provavelmente, durante a sua vidinha, ele não recebeu não. E se você não recebe não, cresce não tendo limites. E quem não tem limites, não tem freio. E quem não tem freio, chega uma hora que quando você puxar a corda, é aí que ela estoura. Se você não colocar um limite, se você ficar absorvendo coisas que não deveria vir para a sua vida, você está perdido. Uma delas, seguindo aqui, a comparação. Você não é igual a ninguém. Você não será igual a ninguém. Então não pode permitir a comparação. Cada um tem algo que carrega. E é exclusivo. É lindo do jeito que é. Então não aceite a comparação. Porque a comparação, em algum momento, vai adoecer. Outro gigante invisível, além da comparação, da ansiedade e do medo. Culpa. Quantas pessoas que estão sentindo culpa de dizer não, por exemplo? Você já se sentiu culpado por dizer não? Só eu, o apóstolo, ou mais alguém? Já se sentiu? Por que você se sente culpado? É a mente, irmão. Porque a gente está preocupado com o que o outro vai pensar. É assim ou não é? Rapaz, acabei de dizer não. Mas o não é libertador. Uma vez uma menina, ela chegou na igreja, ela falou assim, pastor, tive uma ideia. Eu disse, Eu sentado, do jeito que eu estava, fiquei. Todo domingo vai ter uma peça de teatro. Eu disse, como é que é? Todo domingo vai ter uma peça de teatro. E todo domingo o senhor vai pregar em cima da peça de teatro. Além da peça, você vai dizer o que eu vou pregar ainda. Eu acho que ela não entendeu. Aí ela deu o bilhete para mim assim e disse, pensa e me diz. Irmão, passado 15 dias, ela colocava sempre no WhatsApp assim, interrogação, 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 interrogação. Você sentiu, será que ela não se tocou ainda? Aí quando eu cheguei no domingo, ela falou, pastor, estou esperando o senhor falar, o senhor viu o vídeo? Vi. Então,
Então, pastor, então? E ficou. Vocês estão achando que eu estou brincando? Mas ficou assim. Então, pastor, então. Irmão, qual é a parte do então que você não entendeu? Não vai ter teatro todo dia, não, ué. Por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Ponto. Acabou. Vai, então eu não vou vir mais na igreja. Tudo bem. Está tudo certo. Você precisa que eu abra a porta para você? Como pastor? Você precisa que eu abra a porta. Continua lá até hoje. Porque pôs limite. Tem gente que precisa de limite. Se você não põe limite, desculpa te dizer, você vira refém. Sem mais. Aonde não há limite, vira refém. E a liberdade passa a ser libertinagem. Então nós precisamos. Não é libertador e cura a alma. Outro gigante invisível. Traumas. Outro gigante. Baixa autoestima. Outro gigante. Pensamentos de derrotas. Então, traumas, baixa autoestima e pensamento de derrota. E pasme, tem gente que vence por fora, mas está sempre perdendo a batalha por dentro. Por causa desses gigantes que eu acabei de falar. Simples, mas que vai moendo a vida das pessoas aos poucos. Que vai destruindo a vida das pessoas aos poucos. Diga assim comigo, o maior inimigo, diga mais forte, diga o maior inimigo, nem sempre está na rua. Diga assim, às vezes, ele está falando na minha cabeça. Diga, ele fala na minha mente. Amém? A Bíblia diz que Davi venceu Golias, não porque ouviu a voz dele. Tem pessoas que precisam parar de ouvir a voz do medo. Tem gente que precisa parar de ouvir a voz da ansiedade, a voz da comparação, a voz da culpa, a voz do trauma, a voz da baixa autoestima, do pensamento de derrota. Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Amém? Diga assim comigo, Deus hoje vai calar vozes internas que me paralisam há ano, que me humilham há anos. Amém? Salmo 147, o verso 3. Anota aí. Salmo 147. E esse é o ponto 2. Anota aí, ponto 2. Feridas não tratadas viram prisões mentais. Por isso, Salmo 147, o verso 3 diz: sara os quebrantados de coração e lhes ata as feridas. O que isso quer dizer? Que tem gente sorrindo por fora, mas sangrando sempre por dentro. Você já fez essa análise quando você vem à igreja? De quantas pessoas que te abraçam, quantas pessoas que sorriem por fora, que estão aqui cantando, mas estão feridas por dentro? Estão machucadas. E elas, quando você pergunta, elas dizem, está tudo bem. Não passa nada. Mas simplesmente porque elas não conseguem falar. E quais são essas feridas? Ou quais das feridas que a gente poderia falar aqui? Anota aí, pelo menos 3. Feridas da rejeição. Uma das mais fortes nos nossos dias atuais. Feridas da traição. Isso tudo está ligado ao texto que nós lemos de João 11. As ataduras de Lázaro. Porque tem gente que está atada à traição. Gente que está atada à rejeição. E a terceira, feridas de palavras lançadas. Por pais, por mães, por líderes,
por amigos e até mesmo pelo ex. Quem está entendendo? E o pior tipo de prisão é quando a pessoa anda, mas continua ferida. É o que mais nós temos, não só na sociedade, mas na igreja. Elas estão andando por aí, elas continuam caminhando, mas estão feridas, porque nunca pararam para sarar as feridas da alma. Nunca pararam. Diga assim comigo: quem não cura a ferida, acaba morando nela. Você conhece gente que está morando na ferida há anos? Gente que está presa a uma ferida há anos. Gente que construiu uma casa, a sua habitação na ferida. Gente que guarda remorso. E vamos ser sinceros, você sabe, eu não estou falando nada que seja diferente daquilo que a gente já ouviu e que a gente aprende. Mas as palavras ferem mais do que um tapa. Elas cortam muito mais. É ou não é? E quantas pessoas estão há anos atadas, envoltas em feridas que foram ditas. Posso falar mais? Feridas de coisas que nem foi dito. Porque também fere. Quando você poderia ter elogiado e não elogiou. Quando você poderia ter pedido perdão. Irmãos, não ache normal uma pessoa que nunca pede perdão. Que nunca se desculpa. Ela aprendeu esse padrão. Esse padrão ela aprendeu, não nasceu com ela. Ela aprendeu esse padrão. Faz parte. Ela se acostumou. Você conhece gente assim? Que nunca pede desculpa por nada, não pede perdão por nada. Se você passar por cima dali, no outro dia está tudo bem. Não toque mais no assunto, para ela está tudo bem. Acabou. E aí posso te falar uma coisa? Sabe o que vai acontecer? Não está resolvido não. Na primeira oportunidade, a mente vai buscar. Porque aquilo que eu não cortei, o ciclo que eu não cortei, por isso a Bíblia fala, não deixa o sol se pôr. Mas a gente deixa. Já é normal. É assim. E aí, vai se pondo 1, 2, 3, você passa por cima e vai se tornando normal, vai se tornando normal. Daqui a pouco, quando você vê, é um padrão. É um ciclo repetitivo. E que vai passar de pai para filho, de filho para pai. Existem lares que é de briga de dia sim também. Por quê? Por quê? Agora em Manaus, eu fui fazer uma visita com os pastores que me receberam, fui fazer uma visita numa casa. Mano, no tempo que eu entrei no banheiro, quando eu saí, estava uma confusão toda armada. Por causa de um tambaqui, apóstolo. Quem comeu? Quem comeu tudo? Rapaz, ainda botaram a culpa em mim, dizendo assim, nem deixaram para o pastor. Eu disse, calma gente, eu comi um bom pedaço dele. Estava gostoso pra caramba. Eu podia ter comido mais, mas... igual aquele filme do Norbit. Já assistiram? Da Rasputia? Quem comeu o bolo? E o cara está com... Eu olhava para o cara e falei assim, foi você. Mas o cara ficou calado. E a confusão se instalou. Depois o casal que estava comigo falou assim, pastor, liga não. É confusão assim, a gente já conhece, é todo dia assim. É um dia sim ou dois sim também. É por tudo e por nada. Você acha normal? Não é normal. Mas se acostumaram. Vai entrando dentro do sangue e vai passando. Aí a menina, quando casa, qual é o padrão? Como o pai tratava a mãe? Como a mãe tratava o pai, é o jeito que ela vai tratar o marido. Alguns anos atrás, em Portugal, numa entrevista, uma menina de 12 anos de idade, 12 para 13 anos de idade,
A repórter perguntou: por que o seu namorado te deu um tapa na cara? Um estalo na tua cara? Se ele me deu, é porque eu mereço. Porque na minha casa, minha mãe apanha do meu pai. E se o meu pai bate na minha mãe, é porque ela merece apanhar. Padrão. 12 para 13 anos, ela disse na frente da televisão: se o meu namorado me bateu, é porque eu fiz alguma coisa, eu mereci. Os teus filhos não repetem o que você fala. Os teus filhos repetem o padrão que eles veem você fazer. Eles copiam o que você faz. E serão cópias pioradas de você. Por isso, nós devemos ter equilíbrio e curar a nossa mente. A Helena tem 4 anos, com 2 anos, eu comprei um periquito. É a mesma coisa? Periquito é o mesmo passarinho? É. E eu disse para a Helena: qual vai ser o nome? Ela, pai, ele faz piu-piu. Então o nome é piu-piu. Então tá bom, vai ser o piu-piu. Eu vim para o Brasil, dias depois o piu-piu morreu. O que ela fez? Chorou. Depois minha esposa foi ao banheiro. Quando volta, ela está ajoelhada na frente da cozinha, de frente para a gaiola, dizendo: ah, Deus, eu gostava tanto do piu-piu. Ele era meu amigo do meu pai. Ele ficava no meu colo, brincava comigo, orando. Agora ele morreu, eu estou triste. Mas recebe ele aí. Por que ela estava ajoelhada? Porque ela via ou vê os pais de joelhos. Se na hora da guerra os teus filhos te enxergam desesperados, desesperados eles crescerão. Se na hora de uma confusão, como a gente falava agora há pouco, né? Irmão, tem coisa que você não tem como resolver. Tem como resolver? Tem coisa que não. Eu estava agora em Manaus, faltou água por 4 dias. Tem como você ficar revoltado? Irmão, você até pode ficar revoltado, mas vai resolver? Não vai. E aí? Eu ontem fui pregar e disse para os irmãos: ninguém levante o braço. Por favor. Não adianta, irmão. Existem coisas que a gente se consome por algo que a gente não resolve. E a nossa mente quer brigar. A nossa mente quer fazer estardalhaço, mas não vai resolver nada. Eu contava ao apóstolo que eu perdi minha mala uns dias atrás na Itália. Adiantaria eu fazer alguma bagunça? Não. Eu ia só passar vergonha. Em algum momento alguém ia passar e falar assim: não é o pastor? Porque você viaja por aí, irmão, você sempre cruza com alguém. 5 dias depois, quando eu fui buscar a mala, a senhora olhou para mim assim: ah, você é o que fala em espanhol, né? Você é o brasileiro que fala espanhol. Ah, por que você não me xingou? Eu estou acostumada, todo mundo aqui xinga, faz, quebra tudo. E você ficou calmo. A mulher lembrou de mim por causa da calma. É normal? Você consegue todo dia? Nem sempre, irmão. Mas a verdade é que o inimigo quer levar a gente para um desequilíbrio. Porque você desequilibrado, você está preso. Você preso, você não vai muito longe. Você não indo longe, tua geração, veja que não é só sobre você. Quando você não libera a sua mente, não liberta a sua mente de prisões, não é só sobre você. Não pense que vai acabar em você. As bênçãos e as maldições acompanham gerações. Mas a gente não pensa nisso. Porque a gente só pensa no agora. Que a gente é novo. Dá tempo de corrigir. Não é assim? Por isso que muita gente anda como louco nas estradas. Quanto mais novo, menos medo do perigo tem. E no mundo espiritual a gente age igual. Porque a gente não para pensar que o que nós estamos plantando vai para as próximas gerações. Então é importante você curar e sarar a sua mente. Amém? Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Então quem não cura as feridas, acaba construindo. As feridas acabam construindo uma morada na sua mente. Amém? E que em nome de Jesus, estenda suas mãos. Você não seja conhecido pela sua dor.
Você não será conhecido pela sua dor, você será conhecido pela cura que Deus gerou e vai gerar ainda mais em você e nas próximas gerações, amém? Terceiro ponto, Joel capítulo 2, o verso 25. Joel capítulo 2, o verso 25. Estou dando uma introdução amanhã, tem um momento de oração, vamos fazer um tempo diferente amanhã, domingo. Hoje eu quero concentrar com uma forma de estudo. Terceiro ponto. Existem códigos de restauração que o céu libera para curar a nossa mente. Amém? Existem códigos de restauração que o céu libera para curar a nossa mente. Joel 2, 25. Quem pode ler aí? Quem consegue aí? Quem lê? Vamos lá. Joel capítulo 2, verso 25. Quem lê? Pelo gafanhoto migrador, pelo gafanhoto devorador e pelo gafanhoto destruidor, o meu grande exército que enviei contra vós. Amém? O que Deus está dizendo? Ele não apenas cura, Ele reconstrói uma história. Amém? Então há códigos espirituais que destravam a restauração da mente. E aí anote aí os códigos, pelo menos 4 códigos para restaurar, para liberar uma mente. Primeiro código, decisão. Vou repetir. Primeiro código para você restaurar uma mente. Se Deus não apenas cura, mas também reconstrói, então Deus tem códigos que mudam a história das nossas vidas. E o primeiro delas é decisão. Agora olha para mim, decisão de quem? De Deus ou sua? Hã? Só o apóstolo sabe? De Deus ou sua? Então vamos lá. Meu próximo livro, meu 18º livro vai se chamar A Decisão que Muda Tudo. Eu estou escrevendo ele aqui. A decisão que muda tudo. O que muda a tua vida, irmão, é a tua decisão. Às vezes a gente está orando e diz, Deus vai... Não, Deus está esperando a sua decisão. Então veja que o primeiro passo para eu curar traumas, feridas, dores do passado é a minha decisão. E por mais doido que seja, ou difícil que seja, não importa, entre aspas, tá? O que te aconteceu, o que te fizeram. O negócio é depois. Porque você permanecer na dor não é mais o que te fizeram e nem o que fizeram, falaram para você. É a sua decisão. Você quis ficar naquele lugar. É duro falar isso, né? É duro ouvir isso. Mas você pode ter sofrido todo tipo de dor, de abuso, mas ficar nele. E tem gente que não quer sair. Tem gente que não quer sair. Esses dias um amigo, filho de um deputado, falou assim para mim, André, eu parei na rua e o cara tinha um tumor. E eu disse assim, meu pai pode te ajudar. Ele disse assim, não, eu não quero ajuda, eu quero dinheiro. Ele disse, como você não quer ajuda? E o cara foi sincero para ele, falou assim, rapaz, se eu tirar esse negócio aqui, eu não vou pedir mais. Então tem gente que se acostumou a pedir, a estar como necessitado. Então o primeiro passo para curar uma ferida é a minha decisão. Eu decido. Eu quero ser curado. Eu quero ser transformado. Eu quero uma mudança na minha vida. O paralítico levantou quando decidiu tentar. Eu vou mudar a minha história. Eu não vou ficar mais nessa situação. Eu não vou ficar mais alimentando isso. Eu vou viver uma nova história. Eu vou viver um novo tempo. O problema é que a gente, às vezes, há situações em que a pessoa luta, ou a mente dela luta para não sair daquela condição, porque depois ela não terá mais o que falar. E a desculpa do aleijado é a muleta, irmão. E a verdade é que tem gente que não quer sair da dor, porque ela não vai ter mais o que dizer. Porque o amparo dela é que todo mundo tenha pena do que aconteceu. Tenha pena do que se passou. Você não vai estar nesses 3 dias sobre conforto, mas sobre confronto.
Porque Deus, para te curar, precisa mexer na ferida. Mas tem gente que não permite que Deus mexa na ferida. Por isso Tozer vai dizer que a hora que o crente mais mente na vida é a hora que está cantando. É a hora que está orando. Porque ele não quer que mexa. Porque a gente canta: renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser curado. E aí quando o Senhor vem para curar, a gente não permite que Ele toque naquilo. Porque a vida toda a gente falou sobre aquilo. É ou não é? A vida toda. Minha sogra, minha esposa é portuguesa, minha sogra guarda até hoje o vestido de casamento do ex-marido dela. Ela já casou já mais 2 vezes. E ela ainda guarda. Para quê? Eu todo dia que eu olho para a cara dela, eu falo assim: não é possível um trem desse, gente. E o que é pior, ela, depois de 20 anos, ainda continua dizendo que tem o nome sujo por causa do ex-marido dela. Eu disse: você acredita mesmo nisso? E ela põe a culpa da vida não avançar por causa de um carro de 20 anos atrás. Você acredita mesmo nessa história? Mas a mente criou aquilo. E ela bloqueou a vida dela num carro de 20 anos atrás. A história dela está baseada num carro. E aí eu perguntei: e o vestido? É para ficar lembrando daquele miserável. Aí ela muda de casa, casa de novo e bota lá a caixa do vestido em cima do guarda-roupa. O que ela faz é o que muitas pessoas fazem com a música. Porque tem música que quando você ouve te lembra aquele cara que foi embora, a traição. É assim ou não é? Porque nós somos seres musicais. Por isso que existem músicas que marcam a gente. Minha mãe, durante muitos anos, meu pai quando morreu, no dia da notícia, na hora da notícia, passou o caminhão do gás. Todo dia que passava o caminhão do gás, com aquela música, minha mãe fazia o quê? Chorava. Porque a mente condicionou ela ao dia da má notícia. O caminhão do gás. Prisões que parecem inofensivas, mas que estão deixando pessoas presas. Minha sogra tem um potencial gigantesco. Pensa numa mulher que traz gente para a igreja. Minha sogra. Mas pensa numa mulher que a vida não avança. Minha sogra. Vai lá falar para ela jogar aquele vestido fora. É o amuleto dela, irmão. Minha sogra é bonita. Mas quando você olha para a cara dela, você tem pena dela. Irmão, se você deixar, você dá tudo. Sua casa, tudo seu. Porque ela já entra fazendo cara de gatinho do Shrek que caiu do caminhão. Minha esposa morre de rir. Minha esposa fala assim: eu nunca tinha reparado. Você nunca reparou? Mas olha para a cara dela. Ela já entra assim já. Porque a mente condicionou ela. Alguém vai ter que ter pena de mim. Alguém vai ter que ter pena de mim. Alguém vai ter que sentir a minha dor. É o vestido. É o carro. Onde é que está esse carro, sogra? Não, ele levou embora. O carro nem existe mais. Sabe onde começou? Com o pai dela. O avô da minha esposa é preso ao que ele perdeu. Quantas pessoas estão presas ao que perdeu? Senta com ele, ele vai dizer: eu tive vários cafés, comércios. Teve? E agora? Perdi tudo. E agora? A vida está passando. E ele ficou preso ao que ele já teve. A vida que ele teve. Às vezes que eu saio com ele, ele ama conversar comigo. A gente pega o carro, sabe o que ele faz? Ele me leva na casa que era dele e que ele perdeu. A vida dele parou na casa que ele perdeu. André, eu estava pagando, era minha. Por que você perdeu? Porque eu traí a minha esposa. Porque foi uma mulher, entrou lá no café e ela viu o dinheiro. E eu, para ser homem, ela gastou tudo.
Quando eu perdi a casa e perdi o dinheiro, ela me deixou. E todo dia que a gente sai, ele passa na casa. E pasme, a casa fica 40 minutos. Eu já sei que ele vai fazer isso. Minha esposa disse assim, como é que você consegue? Eu falei assim, ele precisa de alguém para ouvir. Eu converso com ele, melhora uma semana, mas a mente volta lá. Porque o primeiro passo é a decisão. Tem que cortar o cordão. Não volte mais ao lugar da dor. Não consulte mais o sofrimento. Para de ficar alimentando a ferida. Às vezes a gente está que nem cachorro e gato, lambendo a ferida. Porque dá prazer. E hoje Deus está dizendo, vamos botar um ponto final nesse negócio aí. Vamos encerrar esse ciclo aí. Vamos encerrar esse ciclo aí. Segundo código para você libertar a mente. Perdão. Libera perdão. Quem perdoa, solta o outro e liberta a si próprio. O problema é que a gente está vivendo uma geração que não perdoa nada e ninguém. E aí o que é pior, não se solta, não avança. E você sabe, irmãos, já é comprovado cientificamente. Tem gente que está com câncer porque é acúmulo de coisas que não foram liberadas. Tem gente que está doente por falta de perdão. Tem gente que está com a vida travada porque não perdoa ninguém. E posso ser sincero de novo com você? Vamos voltar ao início? Quem tem dificuldade em perdoar é porque veio de um lar que não perdoa. É duro dizer, mas essa é a verdade. Porque a gente foi aprendendo. Na minha casa era assim. Nós não perdoamos nada. Nós não liberamos. É o tempo todo martelando ali, ó. Martelando. Já está cansado, já não aguenta mais. Mas não perdoa, não libera. O pai já morreu, a mãe já morreu, o fulano já morreu. Eu tenho uma experiência, eu não coloquei no Alcatraz 1, porque não deu tempo. Mas de uma filha que vivia em pé de guerra com um pai que era pastor. Era ódio para todo lado. Ele morreu. E ela guardou, ela tinha igreja, ela liderava debaixo de ódio. Quando você falava dele, apóstolo, essa mulher transformava. Aí agora ela está no leito de morte. E o pastor Marcelo, um amigo meu, Marcelo Corrêa também. E o pastor Marcelo foi lá falar com ela, orar por ela. E falou, libera o perdão. Libera o perdão sobre o teu pai. Quando ela liberou, ela morreu. Partiu. Quantos conhecem Joyce Meyer? Como é que uma pastora que toca o mundo inteiro só pode tocar o mundo inteiro porque perdoou, ela foi abusada pelo próprio pai? Essa é a história de Joyce Meyer. Abusada pelo próprio pai. E enquanto ela não liberava o perdão, toda vez que ela subia no púlpito e ela olhava para o Dave, seu marido, ela enxergava o pai, por isso que ela não tinha um bom casamento. E se você ler o livro dela, ou ver algumas mensagens antigas, ela quebrava o pau com ele. E quando ela pisava no púlpito, ela falava assim, eu briguei foi com ele, o Senhor vai me usar. E Deus usava ela. Usa ainda, né, que ela está viva. Mas escute. Mas ela olhava para o Dave e via a figura de quem? Do pai. Porque a mente faz isso. Satanás faz isso. E aqui Deus vai levantar homens e mulheres, mas as mulheres, Deus vai levantar vocês para curar outras mulheres. Mas é interessante, porque talvez esse padrão de homem é tudo igual, foi por isso, da frustração de uma, foi passando para outro, 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 e aí vai vendo repetição. E aí posso te falar uma coisa? Como imagina em sua alma, assim você é. Se você não cura, você atrai até aquilo que você não queria. Ah, por que eu só atraio gente que abusa de mim, gente que arranca as coisas de mim, que me trai? Não é o cara não. Eu preciso te dizer isso. Vai doer.
Mas a verdade, perdão, a verdade não dói, a verdade liberta. Você atrai esse tipo de gente, porque esse é o seu padrão. E enquanto você não cura, você atrai esse tipo de gente. É como um imã. O problema não está na pessoa. Alcatraz 2, o Rosa fala sobre isso, que é o ciclo familiar. Porque se eu não me curo, eu vou continuar tendo aquele ciclo de gente que entra na minha vida. Irmãos, me perdoa, eu sou muito direto. Eu tenho que tomar até cuidado. Minha esposa fala assim: você não pode fazer aconselhamento. Irmão, você imagina eu fazendo aconselhamento. Eu sou sanguíneo. Então às vezes eu tenho um casal na minha frente, ou às vezes a mulher na minha frente, eu olho para minha esposa, e aí eu falo você, a ela, eu não tenho coragem de falar. A Daniela é muito calada, eu não tenho coragem de falar. Então eu falo: filha, aí eu fico pensando, eu falo assim: e agora, Senhor, falo ou não falo? Pastor, eu não sei. Os homens entram na minha vida e do mesmo jeito que entra, sai. Eu preciso te dizer, não é ele, é você. Porque se eu venho de um padrão que eu não me valorizo, por que alguém valorizaria? Isso é questão mental, irmão. No Alcatraz 1, eu falo: nunca junte com ninguém se você não curou. Porque pior coisa na vida do ser humano, seja homem, seja mulher, na mente é a carência. Porque a carência faz você se aproximar e atrair gente que ao invés de valorizar você, vai arrebentar com a tua vida. Esse é o problema da carência. E a carência é emocional, irmão. Libertação da mente. Mental. Carência é mental. Carência é mental. E se eu não curo aqui dentro, a gente está preocupado com estar do lado de fora, em se vestir bem, em se mostrar bem para os outros. Mas Deus está dizendo assim: e como é que você está do lado de dentro? Como é que você está aí dentro? Vamos ter conversa franca aqui? Podemos ou não? Já estou terminando. Tem mais 25 minutos. Vamos ser sinceros? Todo homem, toda mulher sabe se está sendo valorizado ou se não está sendo valorizado, sim ou não? Sabe se a pessoa está com interesse ou não está com interesse, sim ou não? Haja vista é a forma como nós nos vestimos, a forma como nós nos comunicamos, a forma como nós queremos ser tratados. Todo posicionamento fraco, mente fraca. Posicionamento forte, mente forte. O que vai ser da nossa próxima geração se nós não curarmos? A gente está preocupado com o que está do lado de fora, mas não está preocupado com o que está do lado de dentro. Quantas vezes a gente fala para os nossos filhos que ama eles? Eu tenho um bebê de 24 anos, moço. Eu tenho um filho de 24 anos. E a Helena agora de 4. Meu filho é maior do que eu. E de vez em quando ele fala: eu te amo, pai. Aí eu falei assim: tá querendo quanto, irmão? Irmão, você não me liga. Agora ele voltou para o Brasil, quer ficar aqui. Irmão, vamos parar de brincadeira. Ele: que isso, careca? Eu te amo. Eu falei assim: irmão, tu tá querendo é quanto? Aí ele dá risada. Ele: não estou querendo nada não. Mas já que você falou, tá aí o Pix. Porque homem é diferente, né? Mas eu lembro que à medida que ele ia crescendo, a gente andava de mão dada. Aí ele falava assim: pô, pai, mó vergonha, meu. Quando ia deixar na escola, eu falava: tchau, filho, te amo. Que vergonha, pai, meus amigos. Mas se nós não fizermos isso, até a nossa ausência, ou o que nós deixamos de fazer, gera ferida neles. Gera falta de alguma coisa neles. Mas nós crescemos numa geração, nós mais antigos, rapaz, meu pai nunca disse que me amava e não me fez falta sim. Meu pai morreu com 10 anos, não me fez falta, porque eu tive a minha mãe, eu tive minhas tias, tive os meus tios. Faltou, irmão. Figura paterna. Ninguém substitui ninguém, irmão. Você pode fazer o melhor, mas desculpa, tu não consegue ser a outra pessoa. Você só consegue ser mãe, você só consegue ser pai. Você não consegue ser duas pessoas. Você só foi criado para ser uma pessoa. É duro, né? Meu avô foi meu pai. Foi não, foi só seu avô. Ele não foi seu pai, foi seu avô. Faltou ali
a paternidade. Isso é o diabo que quer que você pense. E a gente, por ter se virado, você se virou porque você tem um tipo de energia positiva. Porque o tipo de gente que tem energia mais baixa, sentiu e sentiu muito. A falta do pai, a falta do carinho, a falta do amor, e criou feridas. Ninguém age como age por... A gente age como age, irmão, porque faltou alguma coisa. Esses dias eu estava em Belo Horizonte. A Helena, quando ela solta o cabelo, que ela lava o cabelo que a mãe lava, eu finjo que desmaio. E aí ela vai falar para a mãe, fala assim, faz aí mãe, faz aí. E eu não desmaio. Aí ela fala, tá vendo pai, é só a Nena que sabe fazer. Ela não consegue, pai. Aí eu faço isso, ai meu coração. Esses dias ela me ligou, eu estava indo para a igreja. Eu fazia 20 anos que eu não vi o pastor. E quando é chamada de vídeo, eu sei que é minha filha. Teve um dia que eu não atendi a chamada e ela fez assim, eu não quero falar com você, pai. Eu te liguei e você não me atendeu. A partir dali, irmão, eu posso estar com quem for. Se é chamada de vídeo, eu sei que é ela. No trajeto do hotel até a igreja foram 20 minutos. E ela fazendo assim, olha pai, olha meu cabelinho, olha, olha. Era só aquilo que ela queria fazer. Mas eu estou longe. Se eu não der prioridade para ela, lá na frente, pai não me atendeu. O que eu não fizer, o outro faz. Você está entendendo? Então nós temos a oportunidade de curar as nossas emoções, de pedir perdão, perdoe, mas peça perdão também. Não é fraqueza. Não é fraqueza. Terceiro código que liberta a mente: obediência. Tem gente que não é obediente. Naamã só foi curado quando mergulhou. Quantas vezes foi? E às vezes a gente está querendo fazer do nosso jeito, né? Hã? Não, eu faço do meu jeito. Se eu quiser dar 5, mas quantas vezes foi dito? E por que às vezes a gente quer fazer menos? Quem está entendendo? Quarto código: nova mentalidade. Não adianta sair da prisão pensando que está preso, agindo como preso. Não adianta. A mentalidade precisa mudar. Vamos ser sinceros, irmão, olha aqui para mim. Nelson Mandela ficou preso durante anos. E há uma frase dele que ele diz: eu nunca tive preso. Meu físico estava preso. A minha mente nunca. Na mente, eu sempre estive livre. E aquilo que ele colocou na mente dele, ele se tornou. Por que a gente dentro da igreja não consegue? A gente não conhece a verdade? João 8,32 não diz que a verdade nos liberta? Por que a gente continua preso a coisas? Porque a gente não solta. Porque a gente não renova a mente. A gente continua falando do mesmo jeito que a gente falava antigamente. Não é só atitude, as palavras também. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu nunca dou certo. Diga assim comigo: milagres começam quando a mente antiga termina. Quando é que a sua mente antiga vai terminar? Quem está entendendo o que Deus está dizendo? Quando a sua mente antiga vai terminar? Quando? Quando? Quando a sua mente antiga termina? Quando? E eu quero terminar aqui no quarto e último ponto aqui. E amanhã a gente continua, mas de uma maneira diferente. A sua mente liberta, ou sua mente liberta, vai te levar a lugares grandiosos. Uma mente liberta me leva a lugares grandiosos.
Efésios 3, 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Tem gente que pedindo portas abertas, mas antes da porta aberta precisa pedir uma mente nova, uma mentalidade nova, pensamentos novos. Quando alguém está fazendo dieta, o que precisa mudar primeiro? Você mudou a alimentação, mas se você não mudar a mente, o que vai acontecer? Ô, irmão, a mente que adora um docinho vai gritar mais alto. Não, na verdade. Eu estava agora no aeroporto, a mulher falou assim: o senhor quer o refrigerante sem açúcar ou normal? Eu disse: sem açúcar é um veneno. A mulher começou a rir. Eu falei assim: faz mal. O senhor quer comida com salada ou sem salada? Eu falei: salada faz mal. Ouça, porque a mente está condicionada de uma maneira diferente. Se eu não mudar a minha mentalidade, se eu não tiver uma mente nova, como eu vou viver o novo de Deus? Se Deus tiver o novo, te der o novo vai se tornar maldição. Eu sou um príncipe, eu sou uma princesa, mas se a sua mente não mudar, até o príncipe vai virar sapo. E não é porque ele era sapo, é porque você não mudou a mente. Porque você vai estar sempre à espera que ele faça alguma coisa de errado. Quem está entendendo? Porque é a mente. E pode até às vezes não acontecer nada, mas a sua mente vai dizer que está acontecendo. E aí o que era para ser bênção se torna maldição, porque a mentalidade não mudou. Então o que precisa ser mudado é a mentalidade, para que o novo seja sustentado. O que Romanos 12 disse? Quem lembra lá? O que disse Romanos 12? O que disse? E não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do quê? Da mente, do pensamento. Quantos querem renovar a mente nesta noite? Quantos querem renovar a mente nesses dias? Amém? E termino aqui, olha. Anota essa última coisa, por favor, para a gente fechar. Porque quando a mente muda, número 1, escreve isso. Quando a mente muda, número 1, você para de aceitar migalhas. Quando a mente muda, você escolhe melhor. Vou repetir. Quando a sua mente muda, você para de aceitar migalhas dos outros. Quando a mente muda, você escolhe melhor. Quando a mente muda, você enxerga oportunidades. Quando a mente muda, você cria coragem. Quando a mente muda, você volta a sonhar. Quando a mente muda, você prospera em qualquer área da vida. Vou repetir de novo para você. Quando a mente muda, você para de aceitar migalhas. Quando a mente muda, você escolhe melhor. A escolha não é do outro, é sua. Você enxerga melhor, ou enxerga oportunidades. Você cria coragem, volta a sonhar, prospera em qualquer área da vida. A vida que nós desejamos pode estar esperando a mente que você ainda não construiu. Vou repetir e termino para a gente orar. E aí você pode ficar de pé. A vida que você está esperando, talvez ela ainda não veio porque você não construiu ela na sua mente. Quem está entendendo? A vida que eu desejo pode estar esperando uma mentalidade nova que eu ainda não construí, mas eu quero construir uma mentalidade nova.
uma mentalidade rendida à presença de Deus, mas uma mentalidade que vai me levar a viver a promessa que Deus tem para a minha vida. Amém? Fica de pé aí, coloque a mão no seu coração. Por gentileza, coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. Quantos aqui identificam alguma coisa do que foi dita? Você disse assim: eu preciso mudar em alguma área. Eu preciso de renovação na minha vida. Quantos aqui? Quantas vezes a gente aceita migalhas, irmãos? Quem já aceitou? Para ser aceito, né? Para ser inserido, né? Para ser como se a gente diz assim, como se estivesse sendo respeitado, né? Mas essa noite Deus está dizendo: para de aceitar migalhas. Renova a sua mente. Amém? Coloque a mão no seu coração, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Feche os seus olhos, por favor. Há algum padrão repetitivo que você identifica na sua casa, no seu lar, na sua família, e que você fala assim: pastor, eu repito algumas vezes. Eu de vez em quando sigo esse padrão aí. Mas hoje eu vou deixar no altar. Hoje eu vou restaurar. Hoje eu estou aprendendo que eu não sou cópia de ninguém. Hoje eu estou aprendendo que eu não sou para ser uma repetição de padrões destrutivos. Hoje eu mudo a minha mentalidade. Hoje eu começo o processo de mudar a minha mentalidade. Eu vou te dar 1 minuto. Enquanto eles cantam uma canção aqui, eu vou te dar 1 minuto para você fazer uma lista aí de coisas que precisam ser mudadas na sua mente, de coisas que precisam ser eliminadas, de coisas que você precisa hoje decidir e dizer: eu hoje solto isso. Isso não é bom. Eu vou pedir perdão porque eu não sou acostumado a pedir perdão. Eu vou perdoar porque eu não tenho tido habilidade para perdoar. Hoje eu quero sair daqui não só mais leve, mas hoje eu quero sair daqui curado por Deus, curada por Deus. Amém? Enquanto eles cantam um pedaço só da canção, eu quero que você ore. Não fica com a boca fechada. Tem coisas que nós precisamos soltar, falar, para que a cura possa vir. Então eu quero que você abra a sua boca aí e que você fale ao Senhor. Envia a tua unção para curar. Eles cantam e você ora. Envia a tua unção para restaurar. Eles cantam e você ora. Envia a Eles tua cantam e unção você ora. para renovar. Eles cantam e você diz: eu quero ser renovado, eu quero ser restaurado essa noite. Envia a tua unção Eu preciso para libertar a minha mente de coisas, de traumas, de ciclos, de padrões repetitivos, para coisas que eu hoje percebo que nunca foram normais, que hoje eu percebo que nunca foi normal, mas era um espírito familiar, e hoje eu rompo este ciclo. Hoje eu deixo no altar. Hoje eu repreendo e declaro: minha mente é livre. Hoje essas ataduras caem por terra. Hoje a minha casa, a minha geração será liberada pela glória de Deus. Será liberada pela glória de Deus. Vamos, igreja, levante a sua voz aí, abra a sua boca. Abra a sua boca. Tem hora que nós precisamos liberar a palavra, confessar e dizer: chega, eu não dou mais legalidade, não dou mais direito. Nestas situações adoeceram o meu coração. Levante aí uma das suas mãos aí. Levante uma das suas mãos, abra seu coração para o Senhor. Diga: hoje esse ciclo, esse padrão espiritual familiar cai por terra. Declare com autoridade: eu não nasci para viver esse peso. Eu nasci para governar, eu nasci para crescer, eu nasci para ter uma mente livre, para ter uma mente liberta. Levante a sua voz e diga: cura-me, Senhor Jesus. Senhor Jesus, vem, liberta o meu ser. Cura-me, cura-me.
Vem, liberta. Vem, liberta. Com uma mão no seu coração, a outra levantada, diga assim comigo: Senhor Jesus, entra agora aonde ninguém mais pode entrar. Toca as minhas memórias, toca as memórias feridas. Deus, quebra hoje correntes invisíveis. Diga assim: Deus, silencia hoje vozes que eu reconheço que são malignas. Arranca de dentro de mim traumas antigos. Restaura a minha autoestima que foi destruída. Renova os sonhos enterrados. Deus, aonde havia prisão, coloca liberdade. Aonde havia dor, coloca cura. Aonde havia confusão, coloca direção. Deus, aonde havia escassez mental, coloca visão grande. Eu profetizo esta noite. Eu profetizo esta noite. A minha mente será um campo de vitória. A minha alma será restaurada. Esta vida, a minha vida, os meus irmãos ao meu lado aqui, viverão dias grandes dias, para a glória do teu santo nome. Diga: eu não nasci para carregar, para viver preso, para carregar um peso. Diga: eu nasci para crescer, governar e vencer. Eu tenho uma mente livre. Diga: eu tenho uma mente livre, uma mente saudável, em nome de Jesus. Levante a sua voz aí e diga: cura-me, cura-me. Vem, liberta o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. liberta o meu ser. Aleluia, aleluia. Eu já vou passar o apóstolo, tem alguns minutinhos ainda. Faz um favor para mim. Abraça essa pessoa que está próxima a você. Diga para ela, profetiza aí. Diga assim: eu creio que a sua mente está sendo liberada essa noite. Não é por acaso que nós estamos aqui. Aleluia, aleluia. Em pé como você está ainda, profetiza aí sobre essa pessoa. Profetiza sobre a vida dela. Profetiza, diga assim: acabou. Acabou. Vai ficar tudo bem. Tem gente que está precisando de um abraço. Tem gente que está sendo liberta agora por causa desse abraço. Aleluia. Aleluia. Amém, queridos. Aleluia. Olha aqui. Quantos foram abençoados hoje? Amém. Não estava programado. Assim como foi o ano passado. Nós não falamos, né, apóstolo, como seria. Mas eu senti no coração de fazer diferente hoje. Amém? Eu queria que você trouxesse mais alguém amanhã, domingo. Tenho certeza que Deus vai abençoar muito. Amém? Lá atrás vão estar os livros. Dessa vez eu não trouxe camisetas. Por quê? Há um propósito diferente. O apóstolo também não sabe. Eu estou de mudança. Nossa igreja ficará em Portugal. E a gente está de mudança para um outro país. Deus é um Deus que não esquece. E não esquece nos mínimos detalhes que a gente faz. Aos 17 anos, portanto, praticamente 29 anos atrás, né, se eu não estiver enganado nas contas, eu fiz um desenho. Eu ganhei uma folha de um pastor, que era o meu pastor na época. E nesse desenho eu grudei as duas folhas e fiz o desenho de uma igreja. E atrás eu coloquei o país para onde eu iria. E coloquei os detalhes. E Deus não esquece. E há 40 e poucos dias atrás eu estava na Itália.
E Deus usou uma pastora, até hoje eu não sei, só sei que ela é da Bahia. Ela viu a minha foto com uma amiga pastora da França, pediu meu telefone, mandou uma mensagem, e antes que eu respondesse, pode ligar, ela já estava ligando. E a foto do WhatsApp dela é uma caricatura, então eu não sei se ela é branca, magra, gorda, negra, eu não sei como é que ela é. Não tenho a menor ideia de como é essa pastora. Mas eu sei que ela é da Bahia. E ela disse assim, eu vejo muitos livros na sua frente, e eu dei risada. E eu disse, é verdade, tem muitos livros mesmo. Eu falei, essa foi fácil. E aí ela falou assim, mas para saber que Deus está falando com você, aos 17 anos, irmão, nem minha esposa sabia. Aos 17 anos você fez o desenho, e esse pastor veio dos Estados Unidos e te entregou essa folha. E ele fez assim, e é verdade. Eu me lembro até disso. Pega para você. E eu grudei essas duas folhas e fiz o desenho. E atrás eu, com 17 anos, disse como seria a igreja, como seria o palco da igreja. Então, é um processo que nós vamos levar de hoje até o próximo ano. E eu estou me mudando para a Espanha, para a gente iniciar do zero. E antes que ela falasse, eu pedi para minha esposa ir até a arrecadação de casa e pegasse na Bíblia ou num dos livros, estava esse papel. Ele existe até os dias de hoje. Minha esposa nunca tinha visto. Meu filho ouvia falar, minha esposa ouvia falar, mas nunca tinham visto. E ela foi lá e pegou, e eu disse para ela, o que está escrito atrás? Quando ela escreveu, a mulher disse, por isso que o teu livro sai em segundo lugar, depois do português, por isso que ele sai nesse idioma, em primeiro lugar. Então, nós estamos nessa fase, e eu estou no Brasil justamente para isso. Os nossos livros vão nos ajudar nessa transição. Amém? Há um livro ali que vocês já têm, boa parte de vocês já tem, que é o livro da borboleta. Em Manaus eu já fiz isso. Nós temos, nosso desafio, eu estou praticamente terminando a minha agenda, eu volto para São Paulo, só tenho mais 2 compromissos e retorno para casa. Então, nós temos um desafio que é pelo menos 50 livros. Eu acho que nem tem isso ali, deve ter uns 30 ou 40 livros do kit. Se você quiser, tem o Alcatraz 1, tem o Alcatraz 2, eu vou estar falando sobre eles nesses 3 dias. O 3 não veio por erro meu. Então, você pode comprar e eu vou mandar para cá, como eu já anotei, já em Manaus. Então, esses 2, mais o Alcatraz 3, sendo vendido como kit. Na verdade, tem uma série, são 4 livros, tá? 3 Alcatraz e a Conquista de Everest. Depois que eu saio da prisão, eu subo a maior montanha do mundo. Amém? Então você pode adquirir os 4 livros. Se você comprar os 4 livros, é uma forma de você nos abençoar e nós atingirmos o objetivo. Por quê? Nossa viagem, nós é que pagamos, né? Então, pelo Brasil e para voltar para casa e transferir o dinheiro para lá, é uma forma que a gente consegue para atingir o objetivo. Se você comprar os 4 livros, 3 estão aqui, né? Que é o da borboleta. A borboleta eu vou te dar de presente, tá bem? Pastor, eu já tenho. Se você comprar os 4, você vai receber a borboleta para que você dê para alguém. Porque depois do Alcatraz, da cura da alma, esse aqui é o livro que mais está ajudando pessoas a recomeçar. Então, é uma forma de você nos abençoar. Você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito. Aí você pode fazer quantas vezes você quiser ali, dá para a gente dividir. É uma forma de você nos abençoar. Nós vamos estar aqui, vamos estar na igreja da pastora também. Eu sempre esqueço o nome dela. Tiene. Então, se você puder, provavelmente também gente lá vai comprar. É uma forma de você nos abençoar. Amém? Deus abençoe sua vida. Até amanhã, em nome de Jesus. Apóstolo.